turma! Oi, família! Tudo bem? Ah, que saudade! Hoje, no programa Libras em Casa, nós iremos assistir e conhecer a uma piada em Libras e também vamos conversar sobre os sonhos. Isso. Bom, para começar, eu convidei um grande amigo meu, um amigão surdo. Vejam só. Olá, meu sinal é esse. Eu me chamo Patrick e eu sou surdo. Havia um homem que usava um chapelão e era bem barbudo. Certa vez, pegou seu machado, que era bem comprido, apoiou num dos ombros e saiu andando pela floresta. Ali, observava o espaço, sentia os aromas, passava pelas árvores e continuava seu caminho. De repente, avistou uma árvore, parou em frente a ela, apoiou o machado no chão, olhou para um lado, para o outro, constatou o quanto o tronco era grosso e começou a dar machadadas. Era machadada de um lado e machadadas do outro. A árvore balançava para um lado e para o outro. Num certo ponto, o tronco foi afinando. Foi quando ele gritou: "Madeira!" E aí, puf, a árvore caiu, levantando poeira para todo lado. E o homem continuou sua caminhada. Foi quando avistou uma outra árvore. Parou em frente a ela, preparou seu machado e começou a cortá-la. Cortava de um lado e do outro. A árvore balançava para lá e para cá. E depois ele gritou: "Madeira!" E a árvore caiu, levantando poeira para todo lado. E ele continuou a andar. Ele continuou, andando, até que avistou uma outra árvore e disse assim: "Uau, que baita árvore bem grossa!" Oba! Aproximou-se dela, viu quanto era realmente grossa, se preparou e começou a cortá-la, de um lado e do outro. A árvore balançava para lá e para cá. E ele continuou a dar machadadas, até se cansou, e continuou, cortando de um lado, do outro. A árvore ia para lá e para cá. Num certo ponto, o tronco foi afinando. E daí ele gritou: "Madeira!" E a árvore não caiu. Ele achou estranho e gritou novamente: "Madeira!" E a árvore ficou ali, intacta. Ele empurrou e nada. Ligou para um amigo e explicou o ocorrido, que já tinha empurrado, gritado. O amigo disse assim: "Espera um pouquinho aí." Ok. Ele aguardou e o amigo chegou. E daí ele falou que já tinha empurrado, gritado e nada tinha adiantado. O amigo abriu a sua maleta, tirou um estetoscópio, fez um exame aqui e ali e disse assim: chamou a árvore em língua de sinais e disse para ela: "Caia." A árvore entendeu e caiu, levantando poeira para todo lado. O homem ficou sem entender nada. E o amigo explicou: "É o seguinte, a árvore é surda." Deu para entender? A árvore era surda.
Que engraçado. Agora eu quero pedir para que você faça uma atividade. Você vai fazer um desenho que tenha a ver com a piada da árvore surda. Depois de ter feito a atividade, se possível, tire uma foto e me mande. Você sabe como. Agora eu quero que vocês assistam ao relato de 2 amigos surdos que vão nos contar sobre quando eles eram pequenos, como e quais eram os seus sonhos. Vejam só. Olá, meu sinal é esse e eu me chamo Beatriz. Quando eu era pequena, eu era acostumada a observar a minha família cozinhando dentro de casa. Não era nada profissional para vender fora, só dentro de casa mesmo, cozinhando em casa. E eu era acostumada a observar minha avó mexendo com massa, com pão, queijo branco, bolacha e muitas outras coisas. Eram comidas típicas de Minas Gerais e minha tia sempre fazia bolo de aniversário, só para a família. Quando pequena, observava tudo isso. Fui crescendo e, na adolescência, copiei minha família. Fui aprender a fazer vários tipos de bolo e aprendi. Foi aí que descobri o quanto eu gosto de cozinhar. Por isso eu escolhi a faculdade de gastronomia. Hoje sou formada e me identifico e gosto mais da parte de confeitaria, que significa a parte dos doces, por exemplo, bolos, brigadeiros, tortas doces, entre outros. E eu gosto é disso. Oi, meu sinal é esse. E eu me chamo Cristiano. Bem, quando eu era pequeno, eu sonhava com o quê? Eu sonhava com viagem. E eu pensava assim, como assim viajar? Bem, na época tinha o filme do Superman. Eu vi todo o filme com meu irmão, com a minha família. E eu vi lugares, uma bandeira diferente, lugares bonitos. E eu perguntei assim, onde fica? Meu irmão disse, espera só um pouquinho. Foi quando ele me trouxe um livro com um mapa mundi. E ele mostrou, ó, esse daqui é a América, esse lugar é os Estados Unidos, e fica aqui. Eu folheava e ficava muito curioso com tudo aquilo. Depois ele também me trouxe livros que mostravam cada um dos países. Um livro que mostrava a Alemanha, outra a França, Itália, Estados Unidos. Eu abria e ficava muito curioso com aquilo que estava sendo apresentado em relação à cultura, à alimentação, às vestimentas, às pessoas diferentes, moradia, os lugares. Eu ficava muito curioso lendo e aprendendo com tudo aquilo. E senti vontade de um dia poder viajar e conhecer realmente todos esses lugares. Esse era o meu sonho quando era pequeno. E eu consegui. Bom, agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Vejam só.
Até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita. Oi, galerinha! Tudo bem? Vai começar mais um Saberes em Casa. Vamos assistir? No programa passado, nós vimos um pouquinho sobre o Brasil, o país que nós moramos, sobre a cidade de São Paulo. Falamos das cantigas, porque são muitos assuntos e é impossível falar tudo num programa só. Mas eu deixei uma surpresinha para vocês sobre São Paulo, um pouquinho sobre hip hop. Embora o hip hop não tenha origem brasileira, é uma dança muito comum das ruas de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da cidade de Guarulhos. Quais lugares você já visitou aqui em Guarulhos? Qual bairro que você mora? O que você sabe sobre a nossa cidade? Sobre o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, singelo o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desbravando, pendando por vir. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome mais um centenário e na língua tupi proclamado seja um hino de paz e esperança por teu povo feliz entoado. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses avante, com bravura na luta febril. Por São Paulo e por tudo que é nosso, e acima de tudo, Brasil. Vamos brincar? Aqui temos 3 mapas. Um mapa é o mapa do Brasil, o outro de São Paulo. Mas qual será o mapa de Guarulhos? Aponta para a tela. Se você apontou para esse mapa, parabéns! Esses lugares têm também bandeiras. Essa bandeira, você lembra qual é? É a bandeira do Brasil. Vamos ver a próxima. Essa bandeira de onde é? São Paulo. Muito bem. E essa? Vamos para mais um quiz? Aponte para a bandeira de Guarulhos. Já apontou?
Se você apontou para essa bandeira, acertou! Parabéns! Vamos observar mais um pouquinho a bandeira de Guarulhos. Olhar os detalhes e olha as cores. Cada uma delas representa algo. O azul simboliza justiça, nobreza, perseverança, lealdade. O branco simboliza a paz, o trabalho, a pureza. O vermelho, o amor, o valor, a dedicação. Vamos ver mais um pouquinho os detalhes da bandeira. Apareceu um objeto. Encontre esse objeto na bandeira. Muito bem. São as 8 coroas. Você consegue ver o satélite natural da Terra? Aponta para ele. A Lua, muito bem. Observando mais um pouco, nós vemos outros elementos. Veja esses 2 elementos. O que seria isso? De um lado nós temos o trigo, que dá para fazer pães, macarrão. E do outro lado nós temos a cana, que dá para fazer o açúcar, o caldo de cana. Você consegue ver algum animal? Qual o nome dele? Essas aves são as anhumas. Agora vamos observar o brasão. Quem são essas pessoas e por que elas estão aí? São os colonizadores, os indígenas, as mulheres, os negros. Todos são representações das pessoas, dos grupos que colaboraram para a construção e formação de Guarulhos. Nós observamos e lemos as imagens, vemos um pouquinho sobre cada elemento, mas tem algum texto com palavras? Será que está escrito em português? Bom, você viu que o texto está na faixa e não está escrito em português, mas traduzindo para português significa: meu sangue é verdadeiramente paulista. No hino de Guarulhos, nós vimos alguns lugares de Guarulhos, não todos, alguns. Por que eu estou falando isso? Porque chegou a hora da nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia, data 13/9, 13 de setembro. Vamos escrever nossas descobertas sobre Guarulhos? Faça também uma lista de lugares da cidade que você conhece e lugares que você não conhece. Saberes na turma. O professor Arthur e sua turma de educandos vão falar sobre o folclore brasileiro. Eles são da EPG Jean Piaget. Olá, eu sou Arthur. Eu estudo na escola Jean Piaget. Vamos falar de folclore? Somos da escola Jean Piaget. Vamos folclorear. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que é de grande importância para a nossa cultura. O conceito geral de folclore, ele diz assim, é a manifestação de um povo, né? É um conjunto de crenças e lendas de um povo. Mas na verdade o folclore não fica só nas crenças e nas lendas, ele se insere no folclore do dia a dia. Por quê? Todos nós somos portadores do folclore. Professores são portadores de folclore, alunos, pessoas de casa. Então nós sempre trazemos algo dentro de nós que exprime o folclore que nós aprendemos na família, né? Porque folclore não vive somente da tradição. O folclore, ele vive também da cultura informal, da espontaneidade. É um dos mais importantes paradigmas do folclore, né? Uma das mais importantes características do folclore é a cultura informal, a cultura popular. É aquilo que não tem interferência da cultura de massa.
né? As lendas, elas têm que ser ensinadas sim, porque fazem parte da nossa literatura, né? Mas não pode ficar somente nas lendas, porque o folclore é, acima de tudo, o jeito de agir e de sentir, né? Porque o folclore está na nossa alma, o folclore está na vida do povo. Então, ou seja, muitas coisas que você aprende com papai e mamãe em casa, de maneira que não é feita através de um cursinho pago, que é feito informal, que é feito no dia a dia, é um folclore. Nós temos as profissões folclóricas, por exemplo. Você aprendeu o serviço de marceneiro com seu pai e sua mãe, o serviço de pedreiro. Não, você não fez curso para isso. Então ali estabeleceu-se um fato folclórico. A contação de história dos pais para vocês também, que vai reproduzindo de geração em geração, vai passando, né, como um aspecto cultural muito importante. Quem não se lembra de cantigas antigas que o papai cantava, né, que não estão aí na mídia, né, no rádio, na TV e no jornal, que faziam você dormir, né, canções de ninar, contação de história que hoje se resgata muito, né, nas escolas, que é muito importante, né, para a cultura familiar. As receitas da vovó, da mamãe, que você não precisou fazer curso de arte culinária, ou bordado, aquele ponto que só a sua avó sabia e que lhe ensinou. Então, gente, o folclore é muito mais que lendas, que mitos, que superstições. Nós vivemos, né, num grupo social que temos a nossa cultura informal, que é de grande importância para nós, já que nós carregamos no dia a dia. Por isso, gente, vamos aproveitar esse restinho do mês de agosto e vamos folclorear. Vamos falar sobre folclore voltado para a questão das lendas, que são importantes na nossa literatura infantil. Nós vamos ver a Vitória Régia, né? Que é a história da índia Nayá, que se apaixonou pela lua, pensando que era o grande amor da sua vida, e se jogou no lago na ilusão de abraçá-la. Por quê? Porque a lua ela projetava uma imagem de que era ela que estava no rio. E a Índia se joga no rio, a Índia Nayá, né, para abraçá-la e viver a grande ilusão do seu amor da sua vida. Ela é uma menina que tinha uma paixão já de mulher, né, e achava que era o grande amor da sua vida. E ela se transformou na estrela dos lagos amazônicos, né? E sendo a estrela dos lagos amazônicos, na linguagem tupi chama-se Aratiauapé, a estrela das águas. Vocês sabiam que a Vitória Régia, ela pertence ao grupo científico da família das ninféias? Se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai encontrar vários tipos de ninféias, mas a ninféia da Amazônia, ela é a mais bonita que tem, né? Que ela tem a flor branca e às vezes a flor rosa, ela muda de cor, né? E embaixo dela é cheia de espinho. E ela forma um lago muito belo, muito bonito, né? Com várias Vitórias Régias. E o nome correto hoje é Vitória Amazônica, porque a Vitória Amazônica ela é voltada para a Vitória Régia nossa do Brasil, que é a mais bonita que existe. E é de grande importância, por quê? Porque nós damos mais valor, né, à nossa cultura. Porque a Vitória Régia foi o nome dado pelo conquistador, né, pelo dominador, para homenagear a rainha Vitória da Inglaterra. Tá bom? É importante nós sabermos disso. Já aqui em São Paulo nós temos a lenda do Saci, né? Nós temos também a lenda do Caboclo d'Água no Vale do Paraíba, que vira as canoas, né, das pessoas, né, fazendo assombração. O Saci também faz assombração. Temos a loura do banheiro, né, que nas escolas ela aparece e espanta as crianças, né, os jovens. Então, ou seja, é de uma riqueza muito grande o imaginário popular, né? Temos a lenda do Boitatá, né, que solta fogo e espanta, né, o invasor, né, o invasor que veio. Isso aí, essa história a gente tem desde a época dos colonizadores, né? O Boitatá ele teve essa função de ter esse fogo e expulsar todas aquelas pessoas que queriam invadir as terras dos indígenas, né, que vinham pelo rio. Tem muitas histórias para a gente contar, tá? Então a gente marca, quem sabe, um dia para a gente discutir essas questões, conhecer um pouco mais da nossa cultura, tá bom? Fiquem na paz. Um abraço.
bom dia. Hoje eu estou focando o nosso trabalho no nosso painel, deixando muito claro para vocês que nós usamos o nome dos bois Garantido e Caprichoso para falarmos de folclore durante esse mês de agosto, né? Garantir é um verbo, caprichar também é um verbo, assim como folclorear também é um verbo. E verbo é toda palavra que exprime ação. Nós precisamos garantir, né, a educação de vocês, e por isso estamos caprichando no modo de dar nossa aula para vocês, né? A EPG Jean Piaget tem essa preocupação de garantir uma boa educação, por isso capricha de todas as formas de fazer com que vocês venham para a escola, participem, né, da nossa educação que temos para propor. Mas Garantido e Caprichoso são dois bois, né, de Parintins, no Amazonas, são chamados de boi bumbá, tem mais de 100 anos de existência. Um não vive sem o outro. Para garantir é preciso caprichar, para caprichar é preciso garantir. E ele tem sua origem no Nordeste, quando os nordestinos tinham a dança do Bumba Meu Boi. No norte, em Parintins, chama-se boi bumbá, com grande influência indígena. No nordeste, o boi morre, Pai Francisco mata o boi para satisfazer a vontade de sua esposa Catirina, que queria comer a língua do boi. E quando o boi morre, ele era o boi mais querido da fazenda, o seu dono sabe, ele fica desesperado, chama padres curandeiros, né, para fazer a ressurreição do boi, o ressurgimento dele. O boi ressuscita, que era o boi mais amado, né, e ele faz uma grande festa. Na Amazônia não é diferente. Quando os nordestinos foram para lá e levaram essa cultura, houve os ingredientes indígenas. E quem ressuscita o boi é o pajé, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Esse balaio que está por trás desse cocá, ele é feito de fibra de arumã, que é uma fibra que os indígenas fazem o artesanato. O artesanato nós herdamos dos índios, né? As habilidades com as mãos. Essa pintura mostra-se um lago amazônico com a canoa, né? Hoje as pessoas, elas falam até, eu pratico stand-up e tal, mas na verdade o stand-up nós devemos agradecer ao índio, né? Que criou essa habilidade, deu essa habilidade para andar nas canoas, né? Esse outro artesanato que tem uma influência salesiana, porque os salesianos foram missionários lá, e na época os índios ainda sacrificavam animais, hoje não sacrificam mais, e faziam, olha que belo artesanato, como eles têm uma coordenação para fazer tudo direitinho, né? Bonito. Aqui o cocar indígena, de grande importância para você identificar, né, cada nação indígena. O legal daqui da nossa exposição é que ninguém pensou em fazer uma exposição muito glamurosa, né? Muito exótica, né? Mostrando só o lado belo assim do olhar do índio, mas o nosso olhar ele é crítico também, né? Sabemos que o índio ele precisa ter dignidade, né? Viver com os seus familiares, crianças. Olá papai, olá mamãe. Vocês estão vendo a nossa sala como está, né? Nossa sala hoje, durante esse mês de agosto, ela ficou toda de acordo com o agosto indígena, onde nós fizemos uma exposição de artesanatos e pinturas, né, de temática indígena, porque no mês de agosto nós festejamos o agosto indígena, e esses artesanatos vieram da Amazônia. Por que o professor colocou estrela, lua, sol? Porque esses astros, eles sempre fizeram parte da vida, né, da literatura dos índios. Você ouve falar sobre a lenda da Vitória Régia,
você ouve falar sobre a lenda da Iara, sempre tem elementos da cultura. O remo, né, através do remo, nós herdamos essa prática da canoagem, né? Que inclusive o Isaquias Barbosa foi campeão nas Olimpíadas. Então vocês observem que os índios sempre invocaram Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Trovão, né? E as estrelas são de grande importância para a sua vida, tá? Então, nos Saberes em Rede, no episódio 71, foi falado até que os astros serviam para quê? Para ajudar a localização, na navegação, né, dos indígenas. Então tem muita informação que foi dada para nós e que a gente vai identificando, né, a importância. Um recadinho para você. Eu não esqueci do nosso álbum pessoal. Como que você fez a sua capa? Se você quiser, você pode colocar na hashtag Saberes em Casa e marcar a @portalSE. Eu vou mostrar para vocês como está ficando o meu álbum no próximo programa. Tudo bem? O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A Pro está chegando aqui para mais um desafio do dia. Nós já descobrimos que temos direito a um nome e a um sobrenome. E que esse sobrenome tem uma origem bem diferente do que nós imaginávamos. Descobrimos que esses sobrenomes, eles têm uma relação aí com outras gerações da nossa família e que não necessariamente estão aqui no Brasil. Essa origem, ela pode estar relacionada a outros países. Agora, como será que esse sobrenome veio parar aqui? Como que ele chegou na nossa família? Vamos descobrir juntos? Então anotem o nosso tema, a data de hoje, que eu já te conto um pouquinho dessa história. Eu já te contei que o meu sobrenome, por exemplo, tem origem lá em Portugal. Então, de alguma maneira, a família Siqueira, de muitas gerações atrás, veio parar aqui no Brasil. Grande parte de tudo isso deve-se ao processo de colonização. Então, quando nós tivemos lá no processo de descoberta aí do Brasil, né, quando os portugueses chegaram aqui em terras brasileiras, encontraram por aqui os indígenas e iniciaram todo o processo de colonização, que eu já te contei essa história, eles começaram a ocupar as terras brasileiras lá pela região do Nordeste. E aí, todas as famílias de origem portuguesa se espalharam pelas terras brasileiras, se misturaram com os povos que já existiam aqui. E aí, nem todos voltaram para Portugal. Eles começaram a construir suas famílias aqui e fazer do nosso país a sua morada. Então, nesse processo, nós já começamos a ter uma mistura muito grande de sobrenomes oriundos de outros países e que hoje estão espalhados entre nós. Além disso, depois de toda a colonização, né, que aconteceu não só no Brasil, mas em outros países também, nós temos o processo de imigração acontecendo. A imigração é quando uma pessoa sai do seu país de origem e vai para outro país.
Geralmente, isso acontece porque as pessoas vão em busca de melhores condições de vida, melhores oportunidades de emprego. Então, sair de um país e ir morar em outro país é um processo de imigrar. Nós somos imigrantes quando decidimos ir morar em outro país. Nós não nascemos lá, nós chegamos lá depois. Então, se eu chego em um país como imigrante, eu estou levando junto a minha vida, a minha história, o meu nome e o meu sobrenome. Se eu me misturar com as pessoas daquele país, meu sobrenome também começa a fazer parte daquela história. E aí, nós temos todos esses sobrenomes espalhados. Então, imigrar é quando nós vamos de um país para o outro. Mas a Pro já te contou também que nós temos o processo de migração. A migração é quando nós temos essa mudança acontecendo dentro do nosso país. Então, se eu estou em São Paulo e resolvo ir morar em Salvador, em Recife, na região norte, em qualquer outro estado, mas dentro do Brasil, eu vou migrar. E quando eu resolvo voltar para São Paulo, eu tenho uma migração de retorno. Então, eu fui para lá, tentei me estabelecer lá, tentei ser professora lá, não deu muito certo, eu tento voltar. Eu tento não, né? Eu volto para o meu estado de origem. Então, é uma migração de retorno. Então, nós temos tudo isso provocando uma grande mistura. Agora, eu tenho uma dúvida. Por que será, turma, que nesse processo de imigrar, de sair de um país para o outro, algumas pessoas, algumas colônias se formaram em locais específicos do Brasil? Porque nós temos, por exemplo, uma grande quantidade de colônias europeias compondo a região sul do nosso país. Quem se lembra aí das características da região sul? Por que eles foram para lá e não foram, por exemplo, para o Nordeste? Eu tenho umas imagens aí para mostrar a vocês. Na primeira imagem, nós temos, olha só, nós temos uma imagem da região de Gramado, que fica localizada no sul do nosso país, lá no Rio Grande do Sul. Esse local, ele tem forte influência de colonos alemães, que chegaram ali na região lá em meados do século XIX. Pergunto para vocês, por que os alemães preferiram a região sul e não foram, por exemplo, lá para a região Nordeste? Alguém descobre? Comecem a pensar que isso com certeza vai fazer parte do nosso desafio de hoje. Vamos ver mais uma imagem. Nessa segunda imagem, nós temos representado aí o bairro da Liberdade, que fica na região central aqui de São Paulo. E essa região, ela é fortemente influenciada pela cultura japonesa. Que motivos será que fez com que os povos vindos ali do Japão ficassem concentrados na região central de São Paulo? Quando essas pessoas chegam nesses locais, eles trazem a sua cultura, eles trazem os seus hábitos, trazem os seus costumes. Então, a própria construção do local possui muitos elementos que são marcas registradas desses povos. Então, na imagem ali de Gramado, a construção das casas é uma construção no estilo europeu, que, aliás, está presente em outros locais do nosso país, tá? A Pro está usando apenas um exemplo. Da mesma forma, os elementos ali no bairro da Liberdade são marcos de memória, nos remetem ali à cultura japonesa. Eu tenho mais um exemplo aí para te mostrar, observe.
Nessa terceira imagem, a Pro colocou a região de Olambra, que fica também no estado de São Paulo. É um município do estado de São Paulo, próximo ali da região de Campinas. É influenciada pela colônia neerlandesa. Olha que legal! Por que será que os neerlandeses ocuparam Olambra, cultivam lindas flores nessa região? Olambra é bem conhecida por esse cultivo de flores. Então, por que os neerlandeses foram para Olambra cultivar essas flores, né? Estabelecerem sua cultura lá e não em outro local do Brasil? Então, a Pro quer que vocês pensem, comecem a pensar aí nas condições existentes nessas regiões, no que essas pessoas já faziam nos países de origem e que poderia ser facilitado estando nesses locais aqui no nosso país. Então, é sobre isso que a gente vai começar a pensar. Olha, tudo começou com a pesquisa do nosso sobrenome. E olha quantas coisas nós estamos descobrindo sobre isso. Então, agora que eu já esquentei sua cabecinha para pensar a respeito de tudo isso, já vou te apresentar a nossa síntese de hoje. Então, olha só. A Pro quer que, a partir da análise das imagens que eu acabei de te mostrar, você possa explorar os motivos que levaram alguns povos a colonizar regiões específicas do Brasil. Então, vocês vão analisar essas imagens. Se quiser, claro, pode pesquisar um pouquinho sobre as características desses povos e aí relacionar tudo, fazendo um belo registro aí no seu caderno. Então, eu conto com a participação de vocês. Boas investigações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!